quero lembrar com você que no domingo à noite foi um dia assim espetacular. E nós abrimos essa série dos 40 dias de doação com o tema O Grande Doador nos deu sentido para viver. O pastor Marcelo pregou aqui uma palavra com veemência, uma palavra poderosa em meio a tantas circunstâncias. Quem estava aqui sabe disso, mas foi usado por Deus e falou o nosso coração com essa palavra. Ficou todo suado, mas falou o nosso coração e foi bom demais. Para quem estava aqui sabe disso, sabe que foi bom. Deus usou poderosamente nosso pastor e ministrou o nosso coração. No dia de hoje, para você que está lendo o livro O Grande Doador, que pena você que não conseguiu adquirir, mas está sendo postado aí algumas coisas, algumas frases, e você pode curtir lá e ler um pouco do livro, ou adquirir em alguma livraria que tenha o livro que é escrito pelo pastor Carlito Paz. Então você que está acompanhando hoje, nós estamos no 5º dia desta semana tão linda, e o tema que eu vou ministrar, você está no 5º dia. O grande doador nos deu a sua palavra. E eu quero, nessa segunda mensagem, trabalhar um pouco do que o grande doador nos deu como presente, que é a sua palavra. Não vai ter nada que você já não conheça a respeito daquilo que você deve fazer com a palavra que o grande doador lhe deu. Mas eu acredito que se a gente caminhar esse tempo aqui junto, você vai conseguir ter mais êxito ao domínio desta palavra, ao uso desta palavra. É muito interessante pensarmos que Deus é bom em todo tempo. Deus é um Deus maravilhoso. Ele é o grande doador, Ele é rico em graça e em bondade. Esse Deus, Ele nos deu a vida, Ele trouxe e gerou para nós a salvação, o seu Espírito, mas Ele não nos deu só isso, ou apenas essas coisas. Ele nos deu a sua palavra. Se pararmos para pensar, o que seria de nós se não obtivéssemos a palavra de Deus em posse da nossa mão, ao alcance da nossa mão? Como iríamos adorar a Deus? Como iríamos conversar com Ele? Como iríamos nos relacionar com Ele? Como iríamos viver? Como iríamos nos comunicar com Ele se não tivéssemos esta palavra? A Bíblia é um presente de Deus. A Bíblia, ela é um presente de Deus para o homem. E o homem leva consigo esse poder. Poder esse que é transformador, que transforma o homem de momento em momento. É interessante pensar nisso. Queridos, certamente a palavra de Deus é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. A palavra de Deus é que vai nortear para você a direção que você deve tomar. A palavra de Deus, ela tem mais valia para você do que você pode imaginar. Ela faz com que você tome o rumo certo, a direção certa. Como o mundo seria sem essa base chamada Palavra de Deus? Sem essa direção dada por Deus, como seria o mundo? Sem este padrão estabelecido pela palavra, como seria o mundo? Sem dúvida, a humanidade não seria o que é. E é por isso que é interessante pensarmos a respeito do agradecimento que temos que ter pela palavra de Deus gerada até nós. É por isso que nós devemos então entender e ser grato. Para quem está lendo este livro, sabe que ao final de cada lição tem uma grande pergunta: o que você responderá ao grande doador?
Você deve ser grato a Deus pela palavra que Ele deu a você. Mas sabe o que eu penso sobre isso? Embora a Bíblia esteja repleta de riquezas, orientações sobre a vida, sobre o homem, sobre a humanidade, sobre ética, sobre trabalho, sobre presente, sobre futuro, sobre passado, a Bíblia de verdade é algo extraordinário. Ela revela quem Deus é para você. A Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação máxima do Deus que criou eu e você. Ela não é um livro de autoajuda, ela é a palavra da verdade. Ele nos deu a sua palavra. E quando eu começo a pensar nisso, quando eu começo a raciocinar sobre isso, a palavra que Deus gerou para mim e para você, eu começo a pensar que Ele estava compartilhando comigo e com você a sua natureza, a sua essência. Ele estava querendo compartilhar através da sua palavra os seus planos, o seu caráter. Ele estava compartilhando conosco os projetos para a vida nossa. Isso que é a palavra. A palavra, querido, ela foi divinamente inspirada por Deus, dada ao homem para direcionar o homem no caminho que ele deve andar. Mas não só apenas para direcionar o homem, para apresentar um Deus que era desconhecido. Um Deus que se deu a conhecer através da palavra dele. E pensando sobre isso, na verdade, o grande doador nos deu a sua palavra. E nós tiramos aplicações nos perguntando: por que o grande doador nos deu a sua palavra? Por que o grande doador resolveu nos deixar esse manuscrito, esse ensinamento? Por quê? O grande doador, nessa primeira aplicação, nos deu a sua palavra. Sabe para quê? Para aceitarmos a sua autoridade. O grande doador lhe deixou essa palavra escrita, essa palavra para você estudar, para que você possa aceitar a autoridade que vem dele. A palavra foi doada pelo grande doador e deve se tornar um critério definitivo para a sua vida, para a minha vida. Deve se tornar uma bússola na qual você confia para saber a direção a qual você deve andar. A palavra é o conselho a que você deve dar ouvidos. Porque nós ouvimos tantas coisas e tantas pessoas, mas Deus nos deixou a direção da palavra para que esta palavra norteie a nossa caminhada, a nossa passada, para que nós não venhamos perder a direção do caminho a qual devemos andar. De verdade, queridos, a Bíblia deve ter sempre a primeira palavra em nossa vida. Mas não só a primeira, ela também deve fechar a nossa vida, ela deve ter a última palavra na nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, a autoridade que Deus quer nos ensinar para que tenhamos, é para que de verdade nós não façamos nada sem a direção da palavra. É isso. Aceitar a autoridade da palavra é andar naquilo que a palavra lhe ordena andar. É não fazer nada que vá contrário à palavra ensinada ou à autoridade do Altíssimo. É por isso que Ele nos deixou a sua palavra. E sendo assim, o que precisamos é de um critério perfeito. Precisamos desse critério perfeito que jamais aponta para a direção errada. Nós necessitamos desta palavra como o ar que nós respiramos. A palavra, querido, a Bíblia,
não é para ficar numa estante tomando poeira, ou aberta num salmo qualquer, sem nenhum propósito. A palavra de Deus é para você ler, para que ela confira a você a autoridade nas suas demandas da sua vida. A palavra de Deus é para ser lida, para que você tenha discernimento das decisões que vão tomar. Por isso, Ele nos deixou a sua palavra. Decida uma coisa no seu coração, que independentemente da ordem que venha da palavra, se ela vai contra aquilo que você acha que é o certo, ou até mesmo se ela concorda com você, saiba que aquilo que está escrito na palavra, faça isso ou não faça aquilo, isto é o certo. Esta é a direção correta. Este é o mandamento certo. E se você não anda segundo os princípios da palavra, você está indo no caminho errado. Pode ser na mínima coisa assim, ó. Decida no seu coração, meu irmão. Independente da sua cultura, tradição, razão ou emoção, escolha a palavra de Deus como bússola. Escolha a palavra de Deus como direção. Escolha a palavra de Deus para nortear a sua vida. Determine isso no teu coração. O grande doador, querido, ele lhe deixou a palavra para que você confie naquilo que está escrito na palavra e siga em frente. Então, se é um princípio que eu posso lhe ensinar aqui nesta noite, além de você receber a autoridade, é confie. Confie no que está escrito na palavra. Porque somente a palavra contém as palavras de vida eterna. Só ela pode direcionar você. E Paulo afirmou o seguinte: creia em tudo o que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas. Paulo, ao afirmar isso, ele estava dizendo, é a Bíblia e pronto, no popular, contextualizando. Não tem mais nada, é a palavra. O grande doador nos deu a sua palavra. Aceite a autoridade. E além de aceitar a autoridade na sua vida, reparta essa autoridade com os outros. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não aceite conversa fiada que vá contrário aos ensinamentos e princípios que Deus lhe deu na palavra. Confronte na palavra. O grande doador nos deu a sua palavra em segundo lugar. Sabe para quê? Para que venhamos assimilar todos os seus ensinamentos. Meu irmão, que Deus é esse? Quem é esse grande doador? Por que Ele fez dessas coisas? Porque Ele nos ama. Porque Ele tem cuidado de nós. Então, meu irmão, não abra mão de assimilar todos os ensinamentos que Deus está gerando para você. Deixa eu te dizer uma coisa, não basta acreditar na Bíblia. Devemos nos impregnar a nossa mente dos ensinamentos da Bíblia. Não devemos só ler a Bíblia. Eu não sei quantos estavam aqui no domingo pela manhã. Levanta a mão assim. Nós falamos do método devocional. Aquilo que você lê e aplica em você. Para depois fazer o quê? Aplicar nos outros. Então essa palavra, querido, em primeiro ou segundo lugar, você precisa adquiri-la para ter ensinamento para a sua própria vida. Porque ela vai lhe ensinar a andar com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai transformar você. Então pare, meu irmão, de ir contrário à palavra. Se a palavra disse é por aqui que você tem que ir. Ainda que isso vá contrário a você. Sabe por quê? Eu destaquei isso aqui. Você recebe a palavra do grande doador quando ouve e aceita sem reservas.
Quando você fica com pré-conceitos, você não está adquirindo a palavra. Quando você lê com pré-conceitos, você não está entendendo a palavra. A palavra é para ser adquirida sem reservas. A nossa receptividade, neste caso, determina se a palavra de Deus irá criar raiz em nós e dar fruto ou não. Se você tomar a palavra de Deus com uma certa ressalva, isso não precisa ser bem assim, aquilo não precisa ser bem assim, você não vai gerar fruto e você não vai ter raiz, e árvore sem raiz tomba. É por isso que tem um monte de gente que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, porque não pega o ensinamento da palavra e aplica na sua própria vida num método devocional. É interessante pensar nisso, porque a Bíblia diz: num espírito humilde, receba de bom grado a palavra que é implantada e enraizada no coração. Tem o poder de salvar a sua alma. Tiago era tremendo, porque ele disse isso claramente, querido. Se você tomar a palavra para o seu coração, se você entender essa palavra no seu coração, ela vai ter poder para salvar a sua alma. Aí Davi disse o seguinte: como amo os teus ensinamentos e medito neles o dia inteiro. Dois caras fracos, né? Não deviam ter quase conhecimento nenhum de quem era Deus. Um diz: eu tenho que tomar essa palavra no meu coração. E o outro diz: eu pego esses ensinamentos diariamente. O grande doador nos deu a sua palavra, de forma que devemos então assimilar todos os seus ensinamentos. E não só ficar com eles guardados no nosso coração, devemos levar outros a assimilar também. Em terceiro lugar, como eu disse para você, é uma palavra muito simples, mas se você tomar ela em seu coração sem reservas e preconceitos, ela pode mudar a sua vida. O grande doador nos deu a sua palavra para, em terceiro lugar, praticar os seus, diga bem forte, os seus princípios. Podemos receber, entenda isso, a palavra como nós recebemos. Podemos ler a palavra, podemos pesquisar, podemos memorizar, podemos refletir na palavra do grande doador. Mas tudo isso será inútil se falharmos em colocá-la em prática. Meu irmão, sem a aplicação empírica, você não chega a lugar nenhum. Você precisa entender que a palavra precisa entrar em você. E você precisa entender esses princípios. E quando você entende esses princípios, eles saltam de dentro para fora e te incomodam quando você vai fazer alguma coisa que não deve. Precisamos nos tornar praticantes da palavra. Essa é a verdade. Nós precisamos praticar mais do que falamos. Nós precisamos ter a palavra dentro do coração, a ponto dela gerar em nós uma incomodação de nós praticarmos tudo aquilo que só verbalizamos. Se nós praticássemos tudo que a Bíblia manda, estaríamos muito mais longe. Não é só nós aqui não, é o povo de Deus de forma geral. Eu lembro do nosso amigo pastor Vladimir, que foi para a Coreia do Norte, né? Ou do Sul? Do Sul. E ele disse que levantou às 4 da manhã para um culto de oração. E ele pensou: vai ser beleza, vai ser igual lá no Brasil. Vai chegar todo mundo com a cara amassada, todo mundo meio torto. Culto de oração, 5 da manhã. Quando ele chegou na igreja,
tinha uma multidão, todo mundo arrumado, coral arrumado, numa adoração perfeita, para um culto de oração 5 da manhã. Meu irmão, aqueles irmãos estão entendendo que devem verdadeiramente viver dos princípios que são ensinados na palavra. E aí, aqui no Brasil é igualzinho. Nós somos bons nisso. Esse é o passo mais difícil, eu entendo. Eu sei que você pode estar aí na sua cadeira pensando: poxa, pastor, esse passo é difícil. Eu concordo. Sabe por quê? Porque, na verdade, Satanás luta contra esse passo que você vai dar. Satanás combate com veemência isso. Sabe por quê? Porque o importante para ele não é que você esteja num culto. Você pode estar num culto, você pode estar ouvindo a palavra, você pode até estar estudando na escola dominical a palavra, na EBD, ou numa célula. Você pode estar fazendo tudo isso. O que você não pode é botar em prática. Na direção dele, você não pode botar em prática, colocar em prática aquilo que você está ouvindo e aprendendo. Aprender, pode. O que você não pode é colocar em prática. Ele não se importa, meu irmão, que você frequente esses lugares, que você frequente essa igreja, que você frequente a EBD, que você faça parte de uma célula. Isso para o diabo está tudo muito bom. O problema é quando você coloca em prática. É quando você pega esses princípios da palavra e coloca ele em prática. O grande doador tem nos ensinado que, independente de qualquer coisa, o que ele deseja é que coloquemos a palavra dele em prática, reconhecendo os seus princípios, para que façamos a vida de verdade que só dizemos. O que é importante para o grande doador é isso. E que é importante para o inimigo de nossas almas é que você só não pratique. Endres, que escreveu um livro muito interessante chamado Ensinando para Transformar a Vida, ele disse uma coisa que eu disse aqui domingo pela manhã: a palavra de Deus lida sem ser aplicada é um aborto. Entende isso? A palavra de Deus lida sem ser aplicada em você mesmo é um aborto. Eu posso ser o maior conhecedor, o maior intelectual, mas se eu não aplico essa palavra em mim, eu nunca a aplicarei nos outros. E isso é um aborto, é morte. E Carlito Paz diz que é inútil. Conhecer sem aplicar e sem gerar frutos é inutilidade. Por isso você deve entender o que Jesus disse, porque ele disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí você já conhece o resto do texto. Diz que o vento vem e a casa daquele que construiu sobre a areia cai. Se você entender os princípios, se você entender essa palavra, se você receber esses princípios e fazer desses princípios norte para a sua vida, a sua casa está fincada na rocha. Pode vir o vendaval que vier, você permanecerá de pé. Se esse amém foi para mim, foi bom. Agora, se foi para Deus, você pode dizer mais forte. Porque, meu irmão, a coisa aqui é séria. Isto aqui não é um livro de autoajuda, é a palavra de Deus para salvar a vossa alma. E tem gente por aí que desdenha da palavra, que pega a palavra e faz um monte de heresia com ela, ou então diz que essa palavra não tem o poder que tem. Pense tu nisto. Sabe por quê? Porque Jesus estava destacando que as bênçãos que vêm do grande doador provê a obediência e a verdade. O grande doador nos doou a sua palavra para que vivamos em obediência e em verdade. Ele disse: eu me santifico na verdade para que vós não viva na mentira. Esse texto não está aí não precisa procurar não.
Está lá em João 17, 19. Jesus, querido, ou Deus Pai, o grande doador, Ele deseja que você viva na verdade completa e não em meias verdades. Ele não é um Deus de meias verdades. Ele é um Deus de verdade. E Ele disse o seguinte: agora que vocês sabem estas coisas, olha o que Ele manda você fazer, leia bem forte. Meu irmão, minha irmã, não adianta só saber, não adianta só conhecer. O que você precisa é praticar o que você conhece, é ter vida como espelho, refletindo a glória. E não somente membro de uma igreja, sentando no banco desta igreja, domingo após domingo, e se enchendo o seu conhecimento teológico e não praticando nada. A verdade, meu irmão, é que em alguns momentos praticar os princípios da palavra do grande doador poderá ser muito difícil para mim e para você. Mas se você permanecer em fidelidade, se você permanecer forte, se você permanecer no princípio, você será bem-aventurado. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente ir embora. O grande doador nos deu a sua palavra. Assim sendo, pratique os seus princípios e edifique com a sua vida aqueles que estão próximos a você. Porque quando você adquire, meu irmão, esse conhecimento, quando você recebe a autoridade, quando você assimila os ensinamentos e quando você pratica os princípios, as pessoas que estão perto de você vão passar a ver você com outros olhos. Elas vão te respeitar. Elas vão dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Sabe por que às vezes as pessoas não nos respeitam? Porque nós só vivemos de papo. Nós não praticamos de verdade. Nós negociamos. E aí você pode estar agora com uma reserva. Não, não é bem assim. É bem assim, meu irmão. Se não fosse assim, o próprio Deus não nos teria dito. É assim. Nós negociamos os ensinamentos, a autoridade. Nós negociamos e por negociarmos somos fracos. Agora, se nós não negociarmos essa palavra, o grande doador nos impregnará, como dizia o saudoso Lorival, nos deixará plenos, cheios do Espírito Santo. E ao nos deixar cheio desse Espírito, diz um outro pregador, a autoridade vai ser tão grande que alguns fugirão de vocês. Hoje, como eu disse, nesse livro do grande doador que nós estamos estudando, tem sempre uma pergunta: o que você vai responder ao grande doador? No dia de hoje, você pode dar uma resposta ao grande doador. Sabe qual a resposta? Você pode dizer para ele: eu aceito a sua autoridade, eu assimilo os seus ensinamentos e eu vou praticar os teus princípios. Você vai poder responder para ele: eu entendi a tua palavra morou dentro de mim, e ao morar dentro de mim, eu me comprometo com o Senhor a não mais ser um omisso, a praticar a sua palavra. Sabe por quê? Porque o grande doador deu essa palavra para nós, para aceitarmos a sua autoridade, para assimilarmos os seus ensinamentos e para praticarmos os seus princípios. Eu queria que você se colocasse de pé um pouco. Eu queria fazer uma oração com você. E logo após essa oração, André, manda brasa aí. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração.
queria que você mentalizasse. Em quais dessas áreas você tem sido fraco? Você acha que você não tem autoridade? Pastor, eu não tenho autoridade, não sei o que acontece. Deus hoje quer gerar autoridade na sua vida. O grande doador quer gerar autoridade para você. De repente você entrou neste lugar aqui e não consegue entender os ensinamentos da palavra gerada pelo grande doador. Você acaba conhecendo, mas não praticando. Deus hoje quer gerar para você ensinamentos que confundirá até a sua própria mente. Mas se você tomar esses ensinamentos na verdade, Deus mudará você de dentro para fora. Te fará outro homem, outra mulher. E você não vai precisar de autoajuda de mãos humanas. Ele vai fazer com que você, de verdade, seja um homem de autoridade, uma mulher cheia do Espírito Santo, e não viva mais de enganação ou balela. Deus quer gerar em você uma vida de princípios que incomode aqueles que não vivem nos princípios da palavra. Eu quero dizer a você nesta noite, se você crer nessas palavras que estão sendo proferidas aqui, sem reserva, Deus mudará a sua vida e gerará em você o Espírito Santo. E ao gerar na sua vida o Espírito Santo, Ele vai fazer com que você tenha autoridade para proferir as suas palavras aonde quer que você vá. E Espírito Santo de Deus, nesta noite, nós te clamamos. Tu és o grande doador e Tu nos deste a Tua palavra para termos autoridade, ensinamentos e princípios. Então, mediante a Tua palavra, queremos nessa noite pedir que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós, nos incomodando nessas verdades. Preenche o meu coração, o coração dos meus irmãos, fazendo com que de verdade vivamos esta palavra e sejamos impregnados por esses ensinamentos e venhamos a viver segundo os princípios desta palavra. Pai de amor, preenche com Teu Espírito o coração dos meus irmãos e o meu. Nós não queremos errar mais, vacilar os nossos pés. Nós queremos andar em autoridade sobre a terra, aonde a esfera espiritual nos conhecerá pelo nome. Por isso, nós necessitamos dessa Tua palavra e nos comprometemos com o Senhor nesta noite a vivermos segundo os Teus princípios, autoridade e ensinamentos. Ó Pai, em nome de Jesus, preenche o coração daqueles que receberam nesta noite e que vão fazer um compromisso de viver desta forma. Para aqueles que entraram neste lugar que ainda não Te conhecem, dá-se a conhecer a eles através da Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Tua Bíblia está recheada de ensinamento da Tua palavra. E se somente lermos a Tua palavra assim como Agostinho fez, ele recebeu o ensinamento. E ao receber o ensinamento, ele percebeu verdadeiramente que não havia outro Deus senão o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, assim como num banco de um jardim, Tu falaste com um homem e ele se tornasse referência, Tu podes falar conosco, no nosso íntimo, de pé nessa igreja. Penetra o nosso coração, para que saiamos daqui nesta noite outro homem e outra mulher, outro jovem, outro adolescente e outra criança, cheios da autoridade, dos ensinamentos e dos princípios do Senhor. Eu Te oro desta forma porque eu creio na ação profética do Senhor, e eu sei que o Senhor está gerando vida onde não tinha vida. Eu sei que o Senhor está gerando vida nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar?